Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu saúdo a todos com o lema para essa semana, que se encontra em Hebreus capítulo 12, que diz: ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos e te louvarei na reunião do povo. Queridos, como um coração grato, cheio de gratidão a Deus, pode falar grandes coisas a respeito do Senhor. Aquele que de fato entendeu tudo que o Senhor fez na cruz por nós, para nos salvar, para nos resgatar, não pode ficar quieto, mas tem alegria, tem prazer em falar a respeito das dádivas, das bênçãos, dos feitos do Senhor na nossa vida. Com essa palavra eu saúdo a todos e nós iniciamos o nosso culto no nome e na presença desse Deus tão bondoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Pai amado, te louvamos e te exaltamos com todo o nosso ser, pela tua bondade, pela tua misericórdia e pela tua graça que se renova sobre cada um de nós todos os dias. Ajuda-nos, Senhor, dê-nos coragem
para falar, para testemunhar de tudo aquilo que tu tens feito a nós ao longo da história. Clamamos, Senhor, que nos abençoe no momento da pregação da palavra e que também sempre dê a nós um coração contrito, arrependido e humilde diante de Ti e também do nosso próximo. Te agradecemos por tudo e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, quando jovem, por volta dos 17, 18 anos de idade, eu comecei a frequentar a igreja após um longo período afastado. Fui convidado por um amigo a ir ao grupo de jovens e lá eu comecei a me alegrar de novo com a palavra, por conhecer o Evangelho, por viver o Evangelho. E certa feita eu conversei com um missionário para que ele me arrumasse uma Bíblia para mim ler. Eu tinha apenas um Novo Testamento e que eu lia bastante, mas eu queria uma Bíblia maior, uma Bíblia completa, em que eu pudesse fazer as minhas anotações. E no dia do meu aniversário, o missionário me presenteou com esta Bíblia. Foi algo que eu havia pedido, nesse formato, desse tamanho, com zíper, né? Ele me dedicou ela, colocou uma dedicatória nela e me deu. Por que eu pedi essa Bíblia aqui? Porque ela era pequena e ela cabia no meu bolso. Eu não gostava muito de mostrar, de demonstrar para as pessoas que eu era um evangélico, que eu estava indo na igreja. Eu tinha vergonha. Eu achava estranho as pessoas que carregavam Bíblias pela rua, embaixo do braço. Eu achava aquilo muito estranho. E eu não queria fazer isso, não queria demonstrar isso. Mas eu fui compreendendo o Evangelho, fui lendo, e pouco tempo depois eu encomendei uma outra Bíblia. Já tinha uma diferença. Era uma Bíblia maior, uma Bíblia mais atualizada, uma linguagem mais fácil que eu uso até hoje. Essa aqui também eu uso ainda, principalmente em visitas. Mas essa Bíblia eu leio, é a minha Bíblia de leitura pessoal. Queridos, no Evangelho, no Novo Testamento, melhor, nós temos uma história sobre essa questão de se envergonhar da palavra de Deus, de ser um cristão. E eu quero compartilhar esse texto com vocês, que também se encontra, é um texto indicado nas senhas diárias para o dia de hoje, e provavelmente está sendo pregado em muitas de nossas comunidades. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 1 ao 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Jesus Cristo, a Timóteo, meu filho amado, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das tuas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação,
não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele tornou inoperante a morte e trouxe a nós a luz, a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, Paulo inicia essa segunda carta ao Timóteo, afirmando sua autoria, seu serviço a Cristo. O apóstolo sempre levava em suas orações o jovem Timóteo. Ele era um discípulo de Paulo, por quem Paulo tinha muito carinho, muito apreço, a ponto de chamá-lo de filho amado, pelo menos 2 vezes em suas cartas. Paulo conhecia muito bem Timóteo e sabia que esse jovem tinha uma fé autêntica. Não era fingida a sua fé, porque ele também conheceu a avó e a mãe de Timóteo, de quem Timóteo herdou essa fé por ver o testemunho delas. Em outro momento nós falamos sobre isso, sobre essa história, das mães, das avós, da influência que elas têm, que elas podem ter na educação dos seus filhos, dos seus netos. O apóstolo aqui lembra que a fé do Timóteo era uma consequência da vida dessas 2 mulheres com ele. Timóteo seguiu as pegadas de sua avó, de sua mãe. Na semana passada eu também falei sobre o dom do Espírito Santo, o novo nascimento, e nós falamos que esse é um dom de Deus. Ele nos dá fé por meio do Espírito Santo, e isso é um presente, não um resultado de algum esforço nosso. No entanto, a fé vem pela pregação da palavra, como Paulo afirma em Romanos 12, 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Nós podemos preparar um ambiente em que o Espírito Santo age em nós, buscando a palavra de Deus, buscando comunhão na igreja, como falamos na semana passada, falando entre nós com salmos, hinos, cânticos de louvor e gratidão a Deus. O apóstolo tinha Timóteo como seu filho. Ele foi responsável também por sua fé, por seu crescimento espiritual, se a gente pode falar assim. Timóteo era seu discípulo amado. Paulo anima Timóteo a reavivar o dom do Espírito Santo que ele recebeu por meio de imposição de mãos do apóstolo, de presbíteros. É o Espírito Santo quem dá coragem para pregar, para viver o Evangelho, para anunciar essa palavra de salvação, onde quer que estejamos, onde quer que formos. O Espírito Santo faz com que nós hajamos com amor, com sabedoria, com sobriedade. Timóteo recebeu esse encorajamento outras vezes. Paulo desejava que ele permanecesse firme naquilo que ele aprendeu desde sua infância, confirmado pela imposição de suas mãos. De fato, sempre de novo nós precisamos de um novo ânimo, de um estímulo, de um incentivo a permanecermos no Senhor.
Porque facilmente nós nos desviamos e começamos a achar que a comunhão com o Senhor, que a comunhão com o próximo não seja tão importante. Nos dias de hoje, cada vez mais ouvimos as pessoas dizerem que podem exercer sua fé sem comunhão, em casa, sozinhos, mas isso não tem sustentação no Evangelho. O Evangelho, pelo contrário, sempre de novo nos chama a vivermos em comunhão, em comunidade, a permanecermos unidos como um corpo, como uma família. Os dons do Espírito Santo precisam ser colocados no meio do povo de Deus, para a edificação do corpo de Cristo. Precisamos cultivá-los, exercitá-los constantemente, assim como uma plantinha num vaso. Se nós a encostarmos num canto, não regarmos, não cuidarmos, ela vai morrer, ela vai secar. Por outro lado, se nós molharmos no tempo certo, adubarmos, cuidarmos dela, darmos sol a ela vai florescer. Timóteo é encorajado a falar, a viver o Evangelho sem nenhuma vergonha ou temor. O apóstolo Paulo estava preso justamente por anunciar o Evangelho. Pelo que percebemos, ele tinha a impressão de que logo seria condenado e executado. Também por esse motivo, Paulo tenta animar o jovem Timóteo. O Evangelho, o seu irmão e pai na fé, preso por causa do Evangelho, não deveria ser motivo de vergonha para esse jovem missionário, mas motivo de gratidão e de louvor a Deus, pois é a Ele que nós devemos servir e adorar primeiramente. Quais motivos temos para agradecer? Por quais motivos valem a pena nós sofrermos? O apóstolo deixa essa resposta bem clara, já em outra carta que ele escreveu anos antes. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. Naquele tempo, a perseguição aos cristãos, os cristãos eram perseguidos por pregar e por viver o Evangelho. Isso era um crime. Esse era o motivo do apóstolo Paulo estar preso. E para o Timóteo, de repente, ter o seu nome associado ao apóstolo Paulo, também era um motivo de perigo. Mas Timóteo não deveria temer nem ter vergonha. O jovem missionário foi encorajado a participar dos sofrimentos não só do apóstolo Paulo, mas de todos os cristãos que estavam sofrendo, presos, morrendo por causa do Evangelho, testemunhando com suas vidas. Já houve um tempo em que as pessoas tinham mais opinião, não tinham medo de expor as suas ideias, de viverem o Evangelho de forma coerente com aquilo que confessavam. No entanto, cada vez mais nós tentamos nos amoldar para não sermos tão diferentes dos outros, para não sermos deixados de lado. Falar que é evangélico ou que é cristão hoje é bem complicado. Logo somos taxados como fundamentalistas, como radicais e outras coisas. Não é por menos. Tem muitas pessoas que se dizem cristãs que são difíceis de aturar, que são grosseiras, que tentam empurrar tudo goela abaixo. Mas o cristão que se deixa moldar pelo Espírito Santo é transformado e atrai as pessoas para perto de si. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15,
que nós somos o bom perfume de Cristo. O bom perfume atrai, não expele, não espanta. Mas por outro lado, também é importante nos lembrarmos de uma palavra dura de Jesus Cristo, que diz o seguinte: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória, na glória de seu Pai, com os santos anjos. Marcos capítulo 8, versículo 38. Queridos irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo não mediu esforços para nos salvar. Por esse motivo, Paulo não se envergonhava do Evangelho. Paulo entendia que servir a Cristo, sofrer por Ele, era motivo de gratidão e de louvor. Era algo a que devia se apegar. Deus derramou sua graça e misericórdia sobre ele, um pobre pecador, por meio de Cristo. Fez desse homem miserável um pregador do Evangelho. Deus nos livrou da morte através da morte do seu único Filho, Jesus Cristo. A salvação foi ofertada a todo ser humano que crer e se entregar e confessar a Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador. Cristo destruiu a morte e nos encheu de esperança para a vida eterna. Assim como o apóstolo Paulo, Timóteo deveria ter orgulho e alegria em servir ao Senhor, o Senhor da vida. Irmãos, a salvação ofertada em Cristo, na cruz, produz em nós gratidão, louvor e coragem. Mas essa coragem não é para ser usada com violência contra as pessoas que pensam diferente de nós, mas com amor e cuidado. A intenção é atraí-las para Cristo, não afastá-las. Sendo assim, queridos irmãos, nós somos chamados a agirmos e servirmos com amor e misericórdia, assim como Cristo fez. Paulo viveu em gratidão e louvor pela sua salvação, dispôs sua vida pelo Evangelho, se importava com a salvação das pessoas e por isso também não media esforços para falar, para anunciar o Evangelho, para ensinar as comunidades, as pessoas. Por isso ele também incentivava e fortalecia Timóteo. Faça o mesmo. Dedique sua vida a isto. E nós somos desafiados a fazermos o mesmo. Permanecermos firmes, nos alimentarmos da fé, guardarmos a sã doutrina, ou seja, as palavras da Bíblia, com confiança e amor. Como nós alimentamos a nossa fé? Como nós fazemos isso? Eu mencionei na semana passada. Meditar, ler, conversar a palavra de Deus. Assim como Paulo escreveu em Efésios capítulo 5, versículos 18 a 20. Deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de todo o coração, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, não nos envergonhemos do Evangelho, de falar dele, de viver, mas testemunhemos desse poder com toda a nossa força e fé que vem do Espírito Santo sobre nós. Deus nos salvou, venceu a morte em Cristo. É disso que nós precisamos falar e viver. Que assim seja. Amém.
Convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Pai querido, ajuda-nos a vivermos a Tua palavra, a testemunharmos do Teu Evangelho com coragem, mas também com amor, com cuidado, com sabedoria que vem de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos isso, para mantermos essa chama, esse amor queimando em nossos corações, nos dando alegria, nos dando esperança. Ajuda-nos como cristãos a fazermos a diferença nesse mundo tão cheio de dor, de sofrimento que nós enfrentamos. Dê-nos força, dê-nos sabedoria, dê-nos coragem. Clamamos, Senhor, que guarde e proteja o seu Evelino, a Cristiane, também a Rosália, a Arlete, o seu Alessio. Tenha esses queridos, Senhor, em Tuas mãos, fortaleça-os para que eles sejam restaurados e curados. Guarde e proteja nossas famílias, nossas comunidades. Também nesse dia de hoje, derrame a Tua paz sobre todos aqui também em nosso país, para que não se envolvam em brigas, em confusões por causa das eleições. Clamamos, Senhor, que as pessoas que serão eleitas se deixem tocar por Ti, para cuidar do nosso Brasil, dos nossos estados e municípios. Tudo isso nós pedimos a Ti, e o que não conseguimos lembrar, incluímos na oração que Tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Fiquemos na paz de Deus. Amém. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender Teu querer.